Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila Pavanelli e hoje nós vamos trabalhar a Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil. Trouxe esse tema apenas da educação infantil, então, para a gente ver quais são os tópicos principais. Bom, para essa aula eu tomei como base o livro da Nova Escola, que chama BNCC na Prática, tudo o que você precisa saber sobre a educação infantil. Nesse livro a gente encontra os principais pontos da BNCC voltados para a educação infantil, os direitos de aprendizagem, os campos de experiência, além de situações práticas sobre como pensar a BNCC na prática do cotidiano da escola de educação infantil. Então, antes de começar propriamente pensando na base, eu trouxe aqui a linha do tempo da educação infantil para a gente pensar bem brevemente sobre como vem sendo tratado a questão da educação infantil em termos de leis, documentos. Bom, a gente sabe aí que em 1988, na Constituição Federal, vai trazer o quê? Que o atendimento à creche e pré-escola é um dever do Estado. Então passa a ser o quê? Um direito da criança de 0 a 6 anos de idade. Aí caminhando, a gente vai ter em 1996 a Lei de Diretrizes e Bases, que vai acontecer o quê? Vai reconhecer a educação infantil como segmento que promove a aprendizagem e parte integrante da educação básica. Em 1998, a gente vai ter o quê? O referencial curricular para a educação infantil. Esse referencial, ele estava sendo muito utilizado, principalmente o modo da sua organização curricular, até pouco tempo atrás. O referencial, então, ele é publicado como parte dos parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, e ele reúne o quê? Os objetivos e conteúdos e orientações didáticas. O que a gente encontra no referencial? Que o foco está no desenvolvimento integral da criança, mas essa criança ainda, nesse referencial, ela é vista como alguém que responde aos estímulos dos adultos. No caso da escola, responde a quem? Ao estímulo dado ao professor. Então, tem como objetivo esse referencial esclarecer o que deve ser ensinado em cada etapa da educação básica. E ele é organizado como? Em eixos. Então, até pouco tempo atrás, nós, professores da educação infantil, organizávamos como as nossas aulas? Em eixos, de forma integrada. Então, a gente pensava em atividades de movimento, de identidade e autonomia, de conhecimento de mundo, de artes visuais, música, sociedade e natureza. E isso, principalmente aqui na região onde eu trabalho, isso estava sendo ainda colocado em prática até 2017. Então, a partir de 2017 já começou a se pensar, devido à base vir em 2017, como iria organizar o currículo. Mas até então organizávamos por eixos. Foi aí então que em 2009 a gente vai ter o quê? As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. As diretrizes então, elas vão surgir para orientar o planejamento curricular nas escolas e ela vai propor a organização dos eixos de interações e brincadeiras. Então, um dos principais pontos é o quê? São as interações e as brincadeiras. Além disso, traz como marco conceitual aquilo que a gente da educação infantil, da área da pedagogia, sabemos. Traz para a gente um marco conceitual e importantíssimo que é o quê? O educar e o cuidar, que eles são o quê? Na educação infantil? Indissociáveis. Nas diretrizes curriculares nacionais, o que vai acontecer diferentemente do referencial teórico? Antes, lá no referencial, eu não disse a vocês que a criança ela era vista como alguém que responde ao estímulo do professor? Nas diretrizes curriculares nacionais, esse olhar vai ser ampliado. Então, o que acontece? A criança ela vai passar a ser considerada como um sujeito histórico e de direito, e que vai considerar as interações sociais como elemento essencial para o aprendizado. Então, trata a criança com toda a complexidade e potência e situa a educação infantil em relação ao desenvolvimento
através dos princípios éticos, estéticos e políticos. Então, o objetivo aí das diretrizes é trazer o quê? Subsídio sobre como a criança aprende e, a partir daí, então, o que nós, enquanto professores, vamos fazer para garantir que ela tem o direito de aprender nessa faixa etária. Então, vai reforçar a importância do aluno para que ele tenha acesso ao conhecimento cultural e vai se pensar na preservação do modo da criança aprender. E como que é organizado, então, aqui nessas diretrizes? Está organizado em eixos estruturantes, que é o que eu disse para vocês, através das interações e das brincadeiras. E também vai propor o quê? Uma articulação das diferentes linguagens para a organização curricular e didática. A gente tem que ter como foco o quê? Que a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ela faz o quê? Ela vai dialogar com as diretrizes nacionais. Só que ela vai fazer o quê? Ela vai trazer o maior detalhamento sobre os objetivos de aprendizagem. Então, qual que é a concepção que a gente vai encontrar na BNCC sobre a criança? Vai reforçar a visão das diretrizes, que é aquela visão da criança como protagonista e aquela criança que ela não vai apenas interagir, mas que ela vai criar, modificar a cultura e a sociedade. Então, a partir da BNCC, a gente vai ter o quê? Um avanço significativo na compreensão de como a criança que a gente trabalha, ela aprende, como a gente vai oferecer para elas referências, experiências, para ela se desenvolver, baseados nos direitos e de aprendizagens bem definidos. Então, como que essa BNCC está organizada? Se o referencial curricular nacional estava organizado em eixos, as diretrizes estavam organizadas em eixos estruturantes, na BNCC a gente vai observar, está organizado como? Em campos de experiências. Então, parte do pressuposto que a criança aprende por meio das experiências que ela vive no contexto escolar. Como que está organizada a BNCC pensando na questão da faixa etária? Então, como eu disse para vocês, ela está organizada em campos de experiência, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Campos de experiência. Cada campo de experiência, a gente vai encontrar o quê? Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Só que ela está organizada como? Por grupo etário. Por faixa etária, então a gente vai encontrar as denominações. Os bebês, que são crianças de berçário, de 0 a 1 ano e 6 meses. As crianças bem pequenas, que são crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E encontramos o termo crianças pequenas, que se refere a essas crianças de 4 a 5 anos e 11 meses. Essa divisão de faixa etária, por que ela é levada em conta? Porque a BNCC ela pensa nas características e as necessidades de cada faixa etária. Então, vamos pensar, uma criança de 4 anos, ela tem objetivos e desenvolvimento diferentes de um bebê. Então, a BNCC ela vai fazer o quê? Ela vai levar em conta a subjetividade das crianças, levando em conta, então, a faixa etária. O que pode ser cobrado em concurso, que pode cair, que você tem que ficar bem atento? Que são os direitos de aprendizagem. Então, com a BNCC, passa-se ter, então, 6 direitos de aprendizagem. O direito a conhecer-se, a conviver, brincar, explorar, participar e expressar. Esses direitos a gente também encontra nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Lembra que eu falei para vocês que a BNCC dialoga com as diretrizes? Então, esses direitos de aprendizagem, eles estão articulados aos princípios da diretriz, ao princípio ético, político e estético. Vamos ver mais profundo o que vem a ser esses direitos. O primeiro direito vem a ser o direito a conviver. O que seria isso? O direito a conviver. A criança na escola, ela tem o direito a conviver com outras crianças, outros adultos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro.
e o respeito em relação à cultura e às diferentes pessoas. Mas aí a gente pergunta, mas como eu posso garantir esse direito? Vamos pensar na prática. Como que a gente pode fazer? A gente pode pensar em situações, por exemplo, como jogos, como organização do espaço onde essas crianças convivem, a organização dos seus brinquedos, a organização durante as refeições, então, colocar o prato na mesa, como organizar os copos. Então, são situações que as crianças possam interagir com os colegas e não apenas com elas. Então, são importantes para que as crianças convivem em situações em que precisam respeitar, por exemplo, as regras. Permitir que as crianças participem da organização, que envolve o coletivo. Então, organizar os brinquedos, organizar a refeição. Então, a gente está falando aí da questão de convivência, falando numa educação que pensa no outro. O segundo direito, que a gente tanto fala, que é tão importante, e que embora alguns ainda tenham dificuldade de compreender, é a importância do brincar na educação infantil. Quando as crianças brincam na educação infantil? Diariamente. As crianças têm que participar de brincadeiras diariamente, de diferentes formas, de diferentes espaços, com crianças, com adultos, para que ela possa ampliar e diversificar o acesso às produções culturais, seus conhecimentos, às suas imaginações, sua criatividade, experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Nossa, mas tudo isso, como que a gente vai garantir esse direito? Primeiro passo, a gente tem que ter em mente o quê? A brincadeira é essencial na educação infantil. Ela deve estar presente intensamente na rotina da criança. Então, como que a gente vai pensar isso? Disponibilizando diversos materiais para auxílio nas brincadeiras. A gente vai disponibilizar esses materiais. A gente vai disponibilizar qualquer material? Não, a gente tem que pensar em materiais, a gente tem que planejar e ofertar diferentes materiais variados. Então, a partir da observação dos pequenos brincando, o professor ele vai fazer o quê? Ele vai disponibilizar os materiais que vai auxiliar no desenvolvimento da brincadeira, né? Que possa, então, conduzir essa brincadeira a um outro tipo de experiência. Vamos lá para o terceiro direito. O direito a participar. Esse na educação infantil, às vezes, pega principalmente crianças menores, que a gente fala, mas como eu vou deixar um bebê a participar ativamente? Então, primeiro ponto, a gente tem que ter em mente o quê? A criança na educação infantil, ela tem o direito a participar ativamente, tanto com adulto quanto com crianças, no planejamento da gestão da escola, das propostas planejadas pelo professor, quanto da realização das atividades da vida cotidiana, desenvolvendo então o quê? Diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo, se posicionando. Mas como a gente vai garantir esse direito? Por exemplo, escolhendo brincadeiras. Então, o professor ele pode ofertar às crianças sugestões de brincadeiras que podem ser realizadas e as crianças podem escolher. Ofertar a essas crianças diferentes materiais e ambientes para que elas possam participar das decisões que dizem respeito a elas e que organizem também o quê? O cotidiano coletivo. Então, por exemplo, eu quero fazer uma casinha de brinquedo. Então, o professor, o que ele faz? Costuma fazer, ele pega, ele separa os brinquedos, ele organiza e leva para casa, e leva para a escola. Muitas vezes, quando leva para a escola, as crianças, algumas nem interagem com isso, né? E o professor fica surpreso, porque achou que eles não se interessaram. Então, por isso que é importante o quê? Envolver a criança nesse processo. Bom, vou fazer uma casinha de brinquedo, o que as crianças podem fazer para colaborar na construção dessa casinha de brinquedo? Qual vai ser o seu envolvimento? O que eles podem contribuir? E a partir daí, então, o professor ele vai observar e O professor vai observar e pensar em estratégias
que pode incluir as crianças, que vai permitir com que as crianças participem das decisões que dizem respeito a elas e que organizam, então, o ambiente coletivo que elas vivem diariamente. O quarto direito, que é o direito do quê? De explorar. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, tanto na escola quanto fora dela. Percebam o seguinte, sempre a gente pensa na questão de ampliação dos seus saberes sobre a cultura, ampliação dos seus conhecimentos em diversas modalidades, tanto nas artes, escritas, tecnologias e ciência. Como a gente vai garantir dentro da escola esse direito? É fundamental ter em mente que quando a gente vai propor uma determinada experiência para essa criança, a gente tem que pensar que essa exploração deve ser feita pela criança sozinha. Então, o professor ele vai sentar, ele quer ensinar a cor verde. Ele vai pegar o azul e o amarelo, ele vai mostrar para as crianças que misturando vai virar a cor verde. Isso é o que a BNCC propõe? Não. A BNCC vai propor para nós criar situações que as crianças explorem sozinhas diferentes materiais fornecidos pelo professor. Então não é por meio de uma aulinha que a gente vai sentar e explicar na frente dela que se a gente misturar o azul com o amarelo vai virar o verde. Mas da exploração de elementos concretos, de situações, de materiais com que favoreçam que essa criança explore e ela perceba que misturando a cor azul e com a cor amarela, torna-se o verde. Então, como que a gente garante esse direito? Uma das questões, exploração sozinha de materiais, exploração de materiais concretos e simbólicos. O quinto direito, o direito de se expressar. Embora aí a gente venha de uma cultura daquele que o professor só fala, que o aluno escuta, ele é passivo do seu ensino, a BNCC vai reforçar que é direito da criança se expressar. Ela é sujeito dialógico, criativo e sensível. Suas necessidades, ela vai expressar suas necessidades, suas emoções, seus sentimentos, suas dúvidas, suas hipóteses, descobertas e opiniões. Como pode fazer isso? Um exemplo, roda de conversa, os momentos de fala, né? As autoras do livro vai trazer que a roda de conversas, elas são imprescindíveis para que a criança tenha esse direito de se expressar garantido. É importante que as situações sejam frequentes para que o professor apresente os materiais variados, para as crianças conseguem explorar, se expressar a partir de diferentes linguagens. Um outro recurso interessante é a criação de momentos de fala, em que em roda de conversa o aluno senta, possa aprender a ouvir o outro, tem o seu momento para se expressar respeitado. Uma situação onde a gente pode garantir, então, esse direito é as rodas de conversas, o momento de fala. Por fim, o último direito, que é o direito de se conhecer-se. Conhecer-se e construir o quê? A sua identidade pessoal, social e cultural. Então, com esse direito, a gente busca contribuir, desenvolver a criança para a constituição de uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento às diversas experiências e cuidados e interações, nas brincadeiras, nas linguagens vivenciadas na escola e em seu ambiente familiar e comunitário. Como que a gente vai criar situação para garantir esse direito? Criar situações que auxiliem no reconhecimento de si e do outro. Então, a gente pode usar nas situações de sala de aula, uso de espelho, no momento, por exemplo, da alimentação, da troca de fralda, do banho, comunicar ao bebê, anunciar ele que vai trocar, como vai fazer, se vai trocar a fralda, falar para ele, falar a parte do seu corpo, para ele se reconhecer, né? Para que ele se reconheça como pessoa e não como um objeto. Então, a gente percebe o quê? Que a BNCC ela vai estar estruturada em 6 direitos de aprendizagem que eu falei agora aqui para vocês,
que é o direito a conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. A partir daí, então, a gente vai encontrar o quê? Uma nova organização curricular. Vocês lembram que eu falei para vocês que no referencial teórico a gente estava em eixo? Então, a gente tinha o eixo da música, do movimento. Aqui, como que vai estar organizado? Em campos de experiência. Então, a BNCC ela vai trazer 5 campos de experiências que são fundamentais para a noção de habilidades, atitudes, valores e afetos que buscam garantir o direito da aprendizagem. Então, como que vai se dar o conhecimento? O conhecimento ele vai vir o quê? Através da experiência, e não da aulinha dada que a gente senta e fala para o aluno, mas sim nas experiências vivenciadas pela criança no ambiente escolar. Gente, antes de começar a falar, a gente tem que ter em mente o quê? Que cada campo de experiência vão ter objetivos de desenvolvimento para a aprendizagem desses alunos de acordo com aquelas faixas etárias que eu disse a vocês. Então, vão ter objetivos para os bebês, objetivos para as crianças bem pequenas e objetivos para as crianças pequenas. A gente não vai pensar também que esses campos de experiências, eles se dão de forma isolada. Então, hoje eu vou trabalhar o campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Não, não é isso que a BNCC vai propor. O que ela propõe para nós? Que esses campos de experiências, eles têm relações entre si. Então, quando eu trabalho uma atividade, a gente tem que ter em mente que a gente vai estar trabalhando o eu, o outro e o nós, o corpo, gesto e movimento. Então, não é um campo de experiência para uma atividade, não. Cada atividade ela vai ter mais de um campo de experiência. Então, o que a gente vai encontrar no eu, o outro e o nós? Que é na interação com os pares e com os adultos que as crianças vão se constituindo um modo próprio de agir, de sentir e de pensar. E vão se descobrindo que existem outros modos de vida que são diferentes do deles. Pessoas diferentes, outros pontos de vista. Então, as conquistas elas estão relacionadas à ampliação das experiências de conhecimento de si e da construção das relações com os outros. Então, é preciso que a gente oportunize as crianças situações em que elas possam entrar em contato com os outros, para que elas possam criar oportunidades para reconhecer outros grupos sociais e culturais, os modos de vida, diferentes atitudes, de rituais, cuidados pessoais, de grupos, de costumes, de celebrações e narrativa. Então, a partir daí, desse campo de experiência, a gente vai encontrar diferentes objetivos. Mas como que eu posso, quais atividades que eu posso favorecer? Por exemplo, a gente não disse da roda de conversa, então a gente pode trabalhar aí rodas de conversa, jogos, reconhecimento da imagem corporal, brincadeiras de faz de conta, ouvir e comentar histórias, enfim. Uma gama de atividades que a gente pode sentar para pensar no nosso planejamento, qual é a contribuição dessa atividade no que tange ao reconhecimento do meu aluno, na construção da sua identidade e subjetividade e para ele descobrir as diferentes existências de vida de pessoas diferentes. O segundo campo de experiência, o corpo, gestos e movimentos. O que a gente vai trazer com esse campo de experiência? Que com o corpo, que a gente já vê lá desde os bebezinhos, desde o B1, criança de 4 meses, eles exploram o mundo como? Com o corpo. Então, ele vai explorar o mundo, o espaço, os objetos ao seu entorno com o corpo. E a partir disso, eles vão fazer o quê? Estabelecerem relações. Eles vão se expressar, brincar e produzir conhecimento sobre si e sobre o outro, sobre o universo social e cultural, tornando-se progressivamente conscientes dessa corporeidade. Então, o que vai ser? A partir das brincadeiras, que as crianças vão explorar o espaço, o corpo, diferentes formas e movimentos. E a partir daí elas vão construir referenciais que orientam em relação a aproximar-se, a distanciar-se dos pontos, por exemplo. Então, por meio das diferentes linguagens, como a música, a dança, o teatro, as brincadeiras de faz de conta, elas vão se comunicar e se expressar com o corpo, com a emoção e com a linguagem. Mas e aí? Voltando a falar,
Vai ter objetivos para cada faixa etária, para os bebês, para as crianças pequenas, e para as crianças bem pequenas e para as crianças pequenas, desse campo de experiência, e a partir desses objetivos a gente vai pensar em atividades, então, brincadeiras, brincadeira do lenço da mão, do coelho da toca, assumir pequenas responsabilidades através dos cuidados com seus pertences, por exemplo, guardar seus objetos, além de experienciar situações com terra, água, reciclagem, papelão, enfim, vários materiais com que essa criança possa promover um desenvolvimento. O próximo campo de experiência que eu vou tratar com vocês trata-se traços, sons, cores e formas. O que viria a ser isso? A BNCC vai trazer que conviver com as diferentes manifestações artísticas, culturais, científicas, locais e universais no cotidiano da escola. O que isso vai possibilitar? Possibilita que as crianças, por meio das experiências diversificadas, de formas de expressão e linguagem, como artes, pinturas, então a gente fornece para a criança pintura, modelagem, colagem, fotografia, a música, teatro, entre outras. Essas experiências vão contribuir para as crianças desde muito pequenininhas que elas desenvolvam o quê? O senso estético e crítico, um conhecimento de si, dos outros e da realidade que a cerca. Então essas experiências culturais, ela enfatiza o quê? Uma escuta ativa e também uma criação musical, corporal. Então as crianças, a gente tem que pensar em modos que a gente vai ampliar elas, um repertório musical, desenvolvimento de preferências, de exploração, de identificação. E ao mesmo tempo a gente tem que pensar em situações, experiências que vão promover a sensibilidade no campo visual. Então atividades que a criança possa também desenvolver o campo visual dela. E situações que ela possa participar, que envolva desenho, escultura, modelagem, colagem, fotografia, enfim. Então a gente pode pensar em situações que as crianças podem criar materiais musicais, fazer brincadeiras com o próprio corpo, produzindo som, mexer com tintas, com modelagens, com formas, com misturas, enfim, uma gama de variedades que a gente oferta a essa criança para que elas possam desenvolver no seu senso estético e crítico. Um outro ponto que traz a BNCC, o outro campo, é o campo da escuta, da fala, pensamento e imaginação. Então, desde muito pequeno, a gente tem que pensar o quê? Que as crianças participam ativamente de situações comunicativas das pessoas das quais elas interagem, em casa com a família, na escola com outras crianças, com outros adultos. Progressivamente, as crianças elas vão ampliando e enriquecendo o seu vocabulário, né, se expressando, se apropriando através da nossa língua materna e que se torna pouco a pouco, então, o seu veículo de interação. Esse campo de experiência, então, ele vai ressaltar as experiências com a linguagem o quê? Com a linguagem oral, que vai ampliar, então, as diversas formas sociais de comunicação presentes na cultura humana. Então, a gente dá destaque para quê? Para a leitura de livros, de histórias, né, pensando aí no comportamento leitor, na imaginação, na representação e na linguagem escrita. Então, convidando essa criança a reconhecer os detalhes do texto, das imagens. Mas aí a gente vai acelerar a alfabetização? Não. A alfabetização é conteúdo do ensino fundamental. A gente vai proporcionar a essa criança a inserção no mundo letrado, no mundo da leitura, no mundo da escrita, certo? Então, a gente trabalha com as leituras, rodas de leituras, com parlendas, com rimas, levando as crianças à utilização da biblioteca, compartilhamento de histórias, de reconto, lista de alimentos, nomes próprios, enfim. Uma gama de situações que a gente possa, então, desenvolver essa criança para que ela amplie e enriqueça o seu vocabulário, né? E se aproprie, então, da sua língua materna. E, por fim, o último campo de experiência, que é o espaço, tempo, quantidades, relações e transformações.
O que a gente encontra nesse campo de experiências? A gente tem que ter em mente que as crianças elas estão inseridas em espaço-tempos de diferentes dimensões, em um mundo constituído de fenômenos naturais e culturais. Então a gente tem que pensar que desde muito cedo as crianças elas procuram se situar nos espaços, então que rua ela mora, qual bairro, qual cidade, o tempo, se está dia, se está noite, se é ontem, se é amanhã, as curiosidades que elas têm no mundo físico, né, do seu próprio corpo, nos fenômenos atmosféricos, dos animais, das plantas, e também no mundo sociocultural, as relações de parentesco, meu pai, minha mãe, minha tia, minha avó, as pessoas que ela conhece, que ela trabalha, quais são os seus costumes, quais são as diversidades. Então a gente tem que ter em mente que as crianças, elas vão o quê? Elas demonstram muita curiosidade sobre esses aspectos físicos, sociocultural. E também, frequentemente, elas demonstram muito interesse em conhecimentos, por exemplo, matemáticos. Essa questão de contagem, de ordenar, de quantidade, de espessura, de comprimento, de forma. Então, aguçam a curiosidade da criança. Então, a gente vai pensar nos objetivos que o campo traz para nós e, a partir daí, pensar situações que possam envolver. Então, pensar em utilização de calendário, como a gente vai pensar a questão do dentro, fora, em cima, embaixo, quais atividades, quais situações que a gente pode promover essa criança a contar os objetos, as pessoas, e pensando sempre em contextos significativos a ela. Então, brincadeira, se flutua, se afunda, de balança, trabalhar datas de aniversário, ter uma rotina, pensar o nome da música, quantos alunos vieram, quantos não vieram, hoje, que dia é hoje, e ontem foi que dia, que essas crianças construem então as noções espaciais relativa a esse contexto em que ela vivencia. Então até agora a gente falou pontos específicos da BNCC, então vamos dar uma retomada. A gente tem que ter em mente o quê? Que primeiro, a BNCC ela traz aí para nós 6 direitos de aprendizagem, que é o conhecer, conviver, brincar, explorar e participar, tendo então referência às diretrizes nacionais curriculares, que são os princípios éticos, políticos e estéticos. Então a gente viu também, a BNCC ela tá organizada de forma curricular através dos campos de experiência, que cada campo de experiência está organizado em faixas etárias, tendo os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas, e cada faixa etária a gente vai ter, então, objetivos de aprendizagem para o desenvolvimento dessas crianças. A partir desses campos de experiência, a gente viu, então, que existem 5 campos de experiência, que é o eu, o outro, o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento, imaginação, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Certo? Então, guardem esses tópicos, retomem esse vídeo, marquem os pontos importantes que pode ser cobrado na sua prova. E vamos então dar uma treinadinha, ver o que esses concursos estão cobrando sobre a BNCC. Então, eu trouxe aqui para vocês uma questão que caiu no concurso para professor de PEB 1, professor da educação básica, que traz o seguinte: a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ao tratar da educação infantil, apresenta alguns direitos de aprendizagem. Assinale a alternativa que não corresponde a um desses direitos previstos no documento supracitado. Vamos lá, quantos direitos a gente tem? Direitos de aprendizagem? 6 direitos, certo? Nós temos, então, 6 direitos de aprendizagem. Qual é o primeiro direito de aprendizagem? Vamos ler aqui a primeira questão. Direito a conviver. Esse direito existe? Sim. Então, vamos olhar com carinho essa questão. Direito a conviver com outras crianças e adultos? Ok. Em pequenos e grandes grupos? Isso mesmo. Utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si
e do outro, o respeito em relação à cultura e as diferenças entre as culturas? Essa questão parece ok? Isso mesmo, essa questão tá ok. A gente quer saber ou não, não é? Então, se ela tá certa, vamos riscar ela para não cair no erro de colocar ela, porque a gente quer saber a errada e não a certa. Opa! Vamos para a questão B. Reagir. Reagir é um direito? Em algum momento a gente estudou que reagir é algum direito? Não, né? Então vamos deixar essa daqui paradinha. Já a gente volta. Expressar. A criança tem direito a se expressar? Sim, ela tem. Então vamos continuar lendo para ver se essa questão está de acordo com o que a BNCC fala. Expressar como um sujeito dialógico, criativo e sensível? Correto? Suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos por meio de diferentes linguagens? Tudo ok, tá correto? O que a gente faz? Vamos riscar ela pra gente não marcar a errada, né? A gente tá procurando a errada. Vamos lá, outro direito, direito a explorar. É um direito? Tá garantido na BNCC? Tá, então vamos ver se a frase ainda continua correta, a questão continua correta. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ok? Ampliando seus saberes sobre a cultura em diversas modalidades, artes, escrita, ciência e tecnologia? Isso mesmo, está lá na BNCC, tá lá na BNCC. Lá na BNCC, toda essa questão. Então, vamos riscar. A gente está procurando a errada, essa é a certa, risca. Conhecer-se, construir sua identidade pessoal e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras, linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. Ok, isso também está correto, não tá? Então, vamos riscar. Então, a gente já sabe que dos seis direitos, a gente já descobriu 4. Dos 6 direitos, a gente descobriu 4. Conviver, expressar, explorar e conhecer. Vamos ler a B aqui. Reagir. Reagir é um direito? Não. Então, se você já sabe que reagir não é um direito, já pode eliminar a questão. Então, reagir quando admoestado por colegas e professores, demonstrando assim suas ideias, valores no que se refere à realidade que circunda? Não. Então, se a gente já sabe que reagir não é um direito, a gente não precisa nem ler o resto, a gente já marca essa como errada. Certo? Tranquilo. Segundo a BNCC, considerando que a educação infantil, as aprendizagens e desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes as interações e a brincadeira. Lembra que eu falei? Assim como nas diretrizes curriculares nacionais, interações e brincadeiras, assegurando-lhes os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. A nova organização curricular da educação infantil na BNCC está estruturada levando-se em consideração o que a gente falou, que eu acabei de falar até agora há pouco. O eu, o outro, nós. O que é isso? Corpo, gestos, movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala e pensamento, e espaço, tempos e quantidades de transformações. Isso daqui são o quê? São 5 eixos estruturantes. E eles são chamados do que mesmo? Vamos lá pela questão? São termos transversais? Quem fala de termo transversal? PCNs. Então é? Não. Risquem que tá errado. Campos de experiências? Vamos deixar aqui. Habilidades cognitivas? Em algum momento a gente falou nesse nome, habilidades cognitivas? Não, então vamos riscar. Currículo básico? Também não, tá errado. Competências atitudinais? Não. O que são eu, outro, nós, corpo, gestos, movimentos, traços, sons, cores e formas, enfim. São campos de experiências. Então, gente, fica ligado. Existe na base, na BNCC, para a educação infantil, os direitos que a gente viu, que é o direito a participar, brincar, conviver, expressar-se, conhecer-se,
E a organização curricular, ela está em campos de experiências. Sabendo isso, você já elimina qualquer questão que possa fazer você cair no erro, certo? Bom, nossa aula fica por aqui. Espero que tenha contribuído com vocês. Peço que curtem, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima aula.